Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect, neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, nesse dia 18 de abril. Queremos acolher o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos este tempo pascal na alegria de podermos assumir nossa missão como testemunhas de toda a obra da salvação de Deus por meio de seu Filho Jesus. Ou seja, somos chamados a ser testemunhas da ressurreição. Mas para isso é necessário crer, é necessário termos a inteligência, o dom do entendimento para compreender todo o cumprimento das Sagradas Escrituras. É o que o Evangelho traz para nós, principalmente nos levando a este conhecimento desta verdade. Um conhecimento que, através do aprofundamento na experiência de encontro com o Senhor, na palavra e na Eucaristia, vem arder o nosso coração, assim como fez arder o coração dos discípulos de Emaús, que no início do Evangelho estavam relatando para os demais discípulos o encontro que tiveram com Jesus. E assim, Jesus se coloca na presença deles: "A paz esteja convosco." Jesus coloca-se no meio, mostrando que ele deve ser o centro de toda a nossa vida. E assim, quando Jesus apareceu, muitos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E aí Jesus, ele mostra as mãos e os pés para de fato dizer que era ele. E com certeza nas mãos e nos pés as marcas da própria crucificação, as marcas dos cravos. Jesus, ao mostrar as mãos e os pés, mostra também o próprio sentido de que com as mãos, o sentido do servir, os pés, o sentido do caminhar, da missão. Cristo ressuscitado continua colocando a vida, toda a sua vida, a serviço. E assim nós precisamos aprender dessa forma também, nos colocar a serviço dos nossos irmãos e irmãs. E com os pés, caminhar, viver a missão de anunciar o Evangelho, anunciar todas essas coisas que Jesus falou quando ainda estava com os discípulos, que era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E por isso, viver a graça de entender as Escrituras é o que nós precisamos para que, de fato, o nosso anúncio seja autêntico, seja verdadeiro. Assim, nós olhamos para esta missão. Nós, como testemunhas, precisamos estar abertos para anunciar a verdade do Cristo que vive e reina para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós aqui, em nossa paróquia Cristo Bom Pastor, estamos iniciando a Semana do Bom Pastor,
tendo em vista, domingo que vem, o dia da festa do Cristo Bom Pastor. Por isso, que o Senhor, bom pastor, nos conduza sempre às pastagens eternas do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre a vossa semana e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, feliz domingo, feliz dia do Senhor. Um abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.